Olá! Sejam bem-vindos a nosso podcast para dois, segunda temporada, gente. Nós estamos chique demais. Olha só, segunda temporada. novo cenário. Novo cenário por quê? Porque a gente está no mundo mágico e aqui a gente tem 1 milhão de cenários e cada vez que a gente quiser a gente vai mudar, sim senhor, não é mesmo? Sim senhora. Inclusive, o nosso Mundo Mágico acabou de ter o Instagram, afinal de contas ele ficou todo pronto. Então já siga lá, @nomundomágico, para você entender que lugar é esse muito maravilhoso. Deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Tomichi. Eu sou o Vini Faria, esse é o Para Dois Seria Um. O que é o Para Dois Seria Um? O @para2seria1 lá no Instagram é onde a gente se reuniu para ajudar pessoas a terem relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. E aí, fundamos esse podcast que já está na segunda temporada. Exatamente. E a gente mudou, não só para mudar o cenário, mas também para ficar ainda mais em casa a nossa conversa, né? Essa coisa leve, tranquila. E a gente começa trazendo gente de casa. Para essa segunda temporada. Hoje com 2 convidadas maravilhosas. Sim. E... Sim. Olha. Deixa eu falar pra vocês quem são. Dani Creide e Berenice Maria. Na verdade, Dani e Bel, esse é o nome, né? Elas entraram pra empresa e a gente batizou, né? É assim. Dani e Bel trabalham com a gente aqui na nossa empresa de joias, aqui no Mundo Mágico. E vocês devem estar se perguntando, né? Como assim? Por que elas estão fazendo aí? As duas, não é podcast de casal e tal, nananã. Mas aqui a gente fala sobre relacionamento, né, amor? Exato, e recentemente até a gente recebeu as meninas do DIG, né? Que também estavam aqui falando sobre relacionamento sem necessariamente elas serem um casal. Né? Mas para muito mais de um casal, já são? conta o que Dani e Bel são. Deixa eles contarem. Então, primeiramente, muito bem-vindo. Obrigada. Sei que, assim, é aqueles convites de grego, assim, né? Que o chefe faz assim, nossa, vocês vão participar, por que tal vocês participarem do podcast? Aí você fica com vergonha de falar, nossa, não, claro, vou adorar, que palhaço. Então, mas a gente está muito feliz de ter vocês aqui. A gente quer conversar de boa sobre a história de vocês, sobre, seja a história de vocês, mãe e filha. Elas que vão contar. É dislexia, misturada com essas coisas. Então tá, vai. Deixa elas contarem. Bom, eu sou a Dani. Eu entrei pra cá em fevereiro de 2021 e depois de um tempo vocês convidaram para que a Bel, que é minha filha, viesse também trabalhar com a gente. Então nós somos mãe e filha e eu tô muito orgulhosa de fazer isso do lado dela, porque é o amor da minha vida. Elas são tímidas, mas elas não são tímidas na vida real. A gente entende. A gente daqui a pouco começa a saber. Berenice, eu vou chamar você de Berenice. Tá bom, Dani Creide, vai lá, Dani Creide. É jeito. isso aí. Eu sou a Bel, filha de Dani Maria. Tô aqui dia 6 de novembro, vou fazer 2 anos. E recebi a proposta maravilhosa de Ana e Vini para trabalhar aqui e fazer parte dessa equipe. E também estar ao lado da minha mãe, né? No dia a dia, no trabalho. No início, eu acredito que todos nós achamos que seria um grande desafio, né? Mas foi muito surpreendente, assim, de ver a nossa sintonia, a forma legal que a gente tem de respeito uma pela outra, né, no trabalho. E só fortaleceu também a parte pessoal. Com certeza. Ai, gente, isso é muito bom. Então, a gente quis chamar a Dani e Bel justamente porque aqui a gente fala sobre relacionamentos. E a gente sabe que relacionamento de mãe e filho, pai e filho, não é um relacionamento fácil, né? Quanto mais você convive com a pessoa, mais na cara você toma, né? E aí, de repente, mãe e filha trabalhando lado a lado. Sim, porque elas trabalham lado a lado. E aí, quando surgiu essa oportunidade, né, amor? A gente tinha conhecido a Bel e a gente se apaixonou pela Bel. A gente já era apaixonada por Dani Creide. Aí conhecemos a Bel, apaixonou pela Bel. E a gente ficou, cara, mas mãe e filha trabalhando junto, como é que vai ser isso? E aí a gente chamou Dani primeiro, né, pra conversar, que já era velha de casa, pra ver o que ela achava. E Dani achou que ia dar super certo, né, música? Quer contar A gente já tinha trabalhado juntas antes em um outro lugar, né, numa outra empresa. E deu certo, mas tinha algumas questões, mas eu acho que tinha muito mais a ver com o momento que cada uma estava vivendo
do que necessariamente com o fato de a gente estar trabalhando juntas. Porque a gente sempre teve um relacionamento muito bom, que eu acredito que a maioria das mães e filhas tem, porque a gente tem idades que são muito mais próximas do que a maioria das mães e filhas. A gente, obviamente, já teve muito arranca-rabo. Não tem mais arranca-rabo igual a gente tinha antes, né? Mas já teve, obviamente. Nunca foi super florzinha, coraçãozinho o tempo inteiro. Mas acho que nada melhor do que a maturidade, né? Do que o tempo para poder mostrar pra gente os pontos positivos, os pontos fortes, e saber reconhecer os pontos positivos e fortes uma da outra é o que realmente fez com que eu entendesse que depois daquele primeiro momento, agora a gente estaria muito mais pronta para trabalhar juntas do que a gente estava no passado. Então eu entendi que ia ser uma oportunidade muito legal para a gente poder estar juntas no dia a dia, porque Bel tinha acabado de casar, porque a gente sempre gostou de passar muito tempo juntas, e isso realmente fez com que a gente ficasse mais forte, mais fortalecida no nosso relacionamento. Agora não dá nem de ter saudade, né? Olha essa Berenice. Rapidinho, pra quem não sabe, né, vocês estão vendo essas duas jovens. Dani... É justamente isso. Porque justamente assim, acho que justamente para as pessoas entenderem, né? Eu acho que tem uma diferença de idade muito pouca entre vocês, tem algo que você e a Ana têm em comum. A gente vai entrar nessa relação de vocês, nos momentos de vida, só que eu acho que é legal também entender como é que surgiu o Bel, né? Tipo, quantos anos você tinha, como é que é a sua história, porque eu acho que isso é muito legal, que mostra essa baixa diferença de idade que vocês têm, que eu acho que explica muita coisa dessa sintonia que vocês têm hoje também, né? Eu engravidei com 14 anos e a Bel nasceu quando eu já tinha 15. Na minha festa de 15 anos, a Bel tava lá. Ela só não sabe. É sério? Na barriga? Na barriga? Tava. Não sabia. Ah, meu Deus. Vou te mostrar a foto depois. Tipo, Vovô sabia agora. Eu sim. contei no dia da festa de 15 anos. Sua avó quase morreu. No dia? No dia. Dani, credo. Nossa, eu achei que ele ia infartar, assim. Foi o babado, confusão e gritaria, literalmente, assim. Eu Não achei que sabia. você sabia. Mas já tava de barrigão, tipo... Não tava gigante, mas já existia. E... Seu aniversário é quando? Peraí, a gente tem que fazer conta. Bel nasceu dia 10 de maio, meu aniversário é dia 29 de outubro. Inclusive tá chegando. Então ela tava com uns 4 meses. Tipo isso. Só que eu era muito magra, eu fazia balé, novinha, né? eu era muito nova. Então não era uma coisa que super dava pra ver. Eu tava na escola, eu tava fazendo 8ª série. Eita. E aí eu conheci o pai da Bel na academia, que eu fazia balé, ele fazia judô. Foi aquele mega flerte, assim, porque a sala era uma de frente pra outra. Ele passava de kimono, eu achava o máximo. Os gostosão do judô, Tipo, as malhadinhas do balé. As mocinhas, os maromba. E aí a gente se apaixonou, a gente ficou... Como assim? Eu tenho que voltar nessa parte. Não. Como você contou durante a festa, velho? Tipo assim, não. Você sabe que na Eu verdade... tipo assim, tô grávida, aquelas coisas que o povo faz meme hoje em dia. Foi mais ou Vini menos gosta assim, das ele vídeo gosta das... hoje, né? Pois é, então. Não, mas isso não é uma história que eu escuto todo dia, não. Assim, na verdade, eu não tenho tantas lembranças tão nítidas de como que foi que eu contei. Você também devia estar em muito choque. Porque tava realmente uma situação muito difícil. E aí, eu me lembro que depois da festa de 15 anos, que a gente foi na casa do meu pai, eu ainda não morava com ele estava morando no Alibe de Melo, meus pais tinham separado pouco tempo, né, antes dessa história. E aí, obviamente, isso também foi um ponto, né, muito forte na relação deles e tudo mais. E aí a gente foi lá para poder realmente botar os pingos nos is e dizer o que aconteceu, o que a gente já tinha conversado. Eu e o pai da Bel. Então, pera, você curtiu a festa primeiro e depois foi contar. Eu sabia, então, que você já namorava o papai. Sabia que era um namoro, mas não sabia que tinha uma gravidez, não sabia que tinha uma neta ali no meio da festa de 15 anos. Ele falou assim, filha, eu vou fazer um negócio hoje, eu vou te deixar beber o seu pai. Eu não posso. Eu acho que nem teve esse assunto, porque eu acho que, como era uma festa dos funcionários da Fiat, né? A festa de 15 anos dos funcionários da Fiat, o Vini sabe muito bem como é que porque o pai dele também trabalhou lá. É uma coisa mais coletiva. Né? Era uma festa coletiva, era uma festa de muitas meninas.
Então tinha a apresentação da menina, né, para a sociedade, que naquele momento ali eram poucos convidados da família. O diretor da FIT dava parabéns, eu nem lembro mais quem que era, obviamente, né, a pessoa. Mas aí depois a gente dançava uma valsa e aí tinha confraternização com a família. E aí, nesse momento que eu acho que eu contei, porque as pessoas que me conhecem, que estavam ali presentes, é que falam, você foi muito doida de contar na festa de 15 anos que você estava grávida pro seu pai. E eu sei que eu contei, mas eu não lembro como que eu contei. Então eu não sei dar detalhes, porque eu acho que eu meio que apaguei da minha cabeça para não ficar tão traumatizada depois. Mas ele reagiu extremamente. Você achou que o seu pai fartava? Eu achei que ele ia ficar muito louco, né? Porque tava na presença de vários amigos dele, ele tava no trabalho, de certa forma. Não era uma surpresa que ele queria no dia do aniversário, da comemoração de aniversário da filha dele, que tava fazendo 15 anos. E ficou uma situação constrangedora, eu acho, né? Mas... No outro dia, como é que foi a reação dele, assim, nesse dia mais dos pingos nos is? Eu não lembro. Eu lembro muito pouco, assim. Eu lembro que a gente sentou na sala... Você lembra? Nossa, super. Eu lembro que a gente sentou na sala, eu lembro que ele sentou no sofá. Essa imagem eu tenho. Eu sentei no chão e o Ângelo também sentou no chão. E ali a gente teve essa conversa, mas eu não lembro exatamente o que a gente conversou. Mas eu sei que ele falou que ia dar todo o apoio que a gente precisasse, como ele nunca deixou de dar, ele sempre foi um avô muito presente, muito sensacional. Bel é a paixão da vida dele, assim. Toda vez que eu converso com meu pai, ele pergunta, e a pequena, tá boa? A pequena. A pequena. Ali. Aquela menina. Aquela menina. Aquela menina. Aquela Mas não mocinha. cresceu muito, diga-se de Então. passagem. E aí é isso. E aí a gente tem uma diferença de idade de 15 anos. Que legal. E eu acredito que foi por isso, de certa forma, que a nossa relação, em alguns momentos, teve algumas facilidades, algumas dificuldades também, claro, né? Porque enquanto as mães das amigas já estavam com uma vida muito mais estabelecida financeiramente para poder criar, para educar, com a cabeça muito mais preparada para isso, mas ao mesmo tempo eu tinha uma proximidade para conversar com ela, coisas que as mães das amigas não tinham. Não, super entendo. É isso. Tamo junto. Tamo junto. E assim, se tem um link que dá pra gente fazer nisso, é assim, a gente conheceu a Dani no mercado de casamento, né? Você trabalhava para um dos eventos que a gente participava. Exato. Né? E a gente, desde o primeiro dia, a gente falou, um dia você vai trabalhar com a gente, né? E a vida foi A combinando. gente já trabalhando com joias, expondo joias nos eventos, e a Dani sempre ali por perto, e eu ficava olhando pra ela. E a gente gostava da postura, da simpatia, agilidade, da entrega e tal. E aí a gente falava, onde você vai trabalhar com a gente e tal. E mesmo antes de você trabalhar com a gente, nessas oportunidades de evento, a gente escutou sobre a Bel. E o que a gente escutava era justamente assim, que eu acho que deve vir muito dessas dificuldades, talvez, que a Bel também teve que desenvolver a personalidade de ir atrás, de se virar, de conseguir. E a gente escutava justamente assim, a Bel também é essa mesma postura, sabe? Você entrega o negócio na mão dela, resolve, você entrega. E a gente nem tinha conhecido tanto a Bel, né? Não, a gente nunca tinha visto. Não tinha. Eu acho que a gente nunca tinha nem... Mas, vez ou outra, antes mesmo da Dani, coincidia, acontecia de alguém falar da Dani, ou em algum momento a gente lembrar da Dani, seja para indicar para alguém, seja para alguma coisa, ou alguém falar da Bel, né? Sempre tinha essa repetição de fatos, né? E aí, uma hora, combinou da Dani vir trabalhar aqui, né? E continuou tendo, de vez em quando, essas questões de aparecer o nome da Bel em oportunidades. E a gente precisando de pessoas. E eu lembro que a gente foi num jantar na casa da Dani. Ah, verdade. E a gente foi também. E aí Bel e Didi, marido dela, foram. Foi. E a gente ficou apaixonado por Berenice. Nunca mais me chamaram de volta, que fica aqui, né? Não sei o que aconteceu. Já chamei sim, só que a gente não conseguiu marcar de novo. Não, sim, deve ter sido ótimo a minha visita. Não, mas esse jantar foi muito legal. E Bel e Diogo contaram vários casos, assim, hilários, inclusive, da vida deles e tal. E eu fiquei apaixonada pelos dois. E a gente já precisando contratar uma outra pessoa, né? E aí a gente ficava entre a gente assim,
Não, Bel tá em outro trabalho, né? Mas às vezes ela não tá feliz lá. A gente fica, tipo, Na- criando as coisas. Na Já verdade, pensando se não seria muito legal a Bel trabalhar com a gente. eu acho que assim, isso é até uma coisa pra vida mesmo, né? A gente, muitas vezes, faz várias perguntas na nossa cabeça, inventa a resposta e não faz a pergunta para as pessoas de verdade. Então, por exemplo, a gente, poxa, Bel tava trabalhando, beleza, Bel tá trabalhando. Outra, ela, mãe e filha, não vai dar certo, vai ser complicado, vai ser difícil trabalharem juntas, né? Ela não quer, não faz. Tipo, a gente cria um monte de coisa na nossa cabeça que eu lembro que começou a quebrar um pouco. Aqui na nossa empresa, eu acho que é um pouco diferente da maioria das outras empresas, né? A vida pessoal está presente no dia a dia o tempo inteiro. Sim. E nossa, mas de vocês também, né? Então a gente compartilha nossos desafios, nossas dores, né? E eu lembro que teve uma época onde você já estava numa evolução pessoal, de estar mais feliz de estar aqui, de estar conquistando as suas coisas, de estar buscando mais, e você estava, não sei se a palavra é angustiada, mas de ver a Bel sofrendo por ela não ter encontrado isso, né? Então, dela tá num momento profissional que ela também estava cheia de dúvidas, né? E aí isso, pra mim, foi uma provocação do tipo assim, e a gente achando um monte de coisa. A gente criando um monte de monstros na cabeça. Mas eu queria escutar a Bel agora. Conte. Eu queria saber como é que você recebeu isso, Bel? Do tipo assim, que eu lembro que você contou pra gente que quando você ficava vendo às vezes no Instagram, né, a gente mostrando as joias, você falava com o Dani, não, mãe, deve ser muito legal trabalhar com aquelas joias e tal, bater cada hora no dedo, nananã. Mas como que foi na hora que realmente teve a oportunidade de você trabalhar com a gente? Eu queria saber a reação, não de trabalhar com a gente, mas o que passou pela sua cabeça na hora que falou assim, vou trabalhar com minha mãe, do lado dela. Passou alguma coisa do tipo, relembrou os velhos tempos quando não deu muito certo? Ou você já estava num momento onde você achava que ia ser super tranquilo? Primeiro de tudo, né? Eu via minha mãe chegando em casa. A gente estava num momento em que eu via, 1 ano antes de eu casar, eu voltei a morar com minha mãe e com a Paulinha. E aí eu comecei a viver essa rotina delas e foi justamente na época que ela já estava aqui. E aí eu via que ela chegava assim, radiante, super feliz com tudo que ela fazia aqui. E aí eu comecei, né, a seguir, ver os posts, o clima de trabalho, toda a proposta. Eu falei, gente, muito legal, assim, totalmente diferente, que vibe boa, né, que líderes legais. E aí eu falei, mãe, eu lembro um dia assim que ela chegou em casa, era tipo umas 8 horas da noite. Eu falei assim, nossa, eu quero muito chegar em casa feliz depois de um dia inteiro de trabalho igual você chega. Não tem lugar pra mim lá, não? Aí minha mãe falou assim, uai, não sei. E eu não sei se vocês já tinham conversado com ela, eu acho que sim, né? Eu acho Ou que em não? algum momento a gente já tinha comentado alguma coisa. Que a gente tava precisando de uma boa. Aí ela, acredito que ela, né, conversou com vocês conversaram entre vocês, e ela me falou, né, falou, olha, eu acho que você devia bater um papo com a Line Convino. Eu falei, meu Deus, né? Eu acho que eu falei Tá assim, acontecendo. eles estão te querendo. Acho que eles estão te querendo, foi alguma coisa assim. E aí, assim, sobre o relacionamento, né, entre eu e minha mãe, eu fiquei empolgada, primeiro pelo fato de que eu tava saindo de casa, eu ia ter oportunidade de conviver com ela, ao mesmo tempo um pouco apreensiva também, porque como minha mãe falou, a gente tem uma diferença de idade muito pouca, né, entre nós duas, e isso faz com que nós sejamos muito amigas. E às vezes, assim, e uma coisa que eu passei, né, por um processo depois que a minha mãe passou e depois que vocês, né, me proporcionaram isso, de autoconhecimento muito grande, de entender que ela é a minha mãe. Apesar da gente compartilhar as coisas, ela tá ali acima de mim, né, hierarquicamente, no familiar mesmo. E aí, como nós sempre fomos muito amigas, a gente sempre teve muita liberdade uma com a outra. Só que no ambiente de trabalho, você tem que, né, respeitar, saber, entender, ouvir. E é diferente quando uma pessoa do seu trabalho te fala alguma coisa que talvez você não concorde. Só que
você não vai, né, responder. Talvez como eu responderia minha mãe se eu estivesse em casa. Eu falo um negócio que eu não gosto de falar, não vou fazer. Não é assim, né? Vai, mãe, tá enchendo meu saco. Inicialmente, quando você veio, inclusive era pra responder direto pra ela. Diretamente então, pra não era ela. colega, Exato. era uma questão mãe, colega, chefe. Exato. É tipo, delicado. hierarquicamente, aqui também a Dani estava acima de você. Também, exato. E aí, assim, só que eu lembrei de quando a gente já trabalhou juntas, e ao longo do tempo a gente foi criando esse amadurecimento mesmo, sabe, assim, e a nossa relação ficou muito calma, né? A gente tinha uns arranca-rabo que a gente não tinha mais, né, de respeito mesmo, de entender, de escutar as opiniões. Alarme do prédio. 5 para 5, eles resolveram fazer o quê? Ligar a MC Melody. Olha aqui, olha. Mas tá tudo bem. Mas sério. 5 para 5. Isso. Tocou o alarme, só pra gente saber. Não, mas vai deixar o alarme, vocês vão escutar isso também. Eu passei por algo que foi o que mais me preocupou na hora de fazer o convite. Assim, quando eu e a Ana, a gente tava com a decisão de trabalhar juntos ou não, né? Eu consigo entender muito bem a fala da Bel, porque era justamente o quê? Era uma baita oportunidade de trabalhar junto com a Ana. Só que ela não é uma oportunidade que pode dar errado. Porque o que eu tinha a perder era gigantesco. Era apenas o casamento. Exato. Se nosso casamento... Tipo, isso pra mim não valia risco nenhum. Tipo, imagina que, vamos supor, a Dani achasse que tinha chance de dar merda. Ela ia ter que responder... Tipo, minha filha não vai ter acesso a essa felicidade pra proteger a gente de brigar, de ter problema ou de atrapalhar a minha filha. É um dilema muito foda, sabe? Então, eu ficava o tempo inteiro tentando criar um jeito de falar com a Dani e um cenário onde ela pudesse ser sincera com ela mesma, sabe? Porque seria muito ruim... se essa experiência não fosse legal. Pra todo mundo, sabe? Porque eu entendo também. É difícil quando é mãe, né, Muzi? Assim, a gente fica naquele dilema. Quero ver minha filha feliz, mas também isso aqui tem que dar certo. Isso aqui, sabe? É muita coisa, né, na cabeça. Muita coisa. Mas, ô Bel, quando... Aí beleza, aí você aceitou e tal, não sei o quê. Como é que foi pra você? Porque isso a gente nunca perguntou pra Bel, nem pra Dani. Como é que foram os primeiros dias de trabalho ao lado da sua mãe? O que você sentiu? Como é que foi? Teve alguma hora que você falou assim, mãe, para de me encher o saco? Tipo... Teve uma vez que eu falei com ela. Uma vez, assim. Foi super tranquilo, né? Ela, né, começou a me passar as coisas, eu fui aprendendo dia a dia daqui, foi tranquilo. Teve um dia só que eu virei e falei assim, me dá 5 minutos só. Foi 5 mesmo, ela minutos. falou exatamente Ela desse jeito. Falei, mãe, me dá 5 minutos só. Concentrar aqui no negócio que eu tô fazendo, depois você me fala o resto que você tem que falar, sabe assim? Mas não necessariamente eu e ela, era questão do trabalho, e aí eu não sei se ela me pediu muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Assim, a gente começou eu comecei a ficar meio aflita, eu falei, só um minutinho. Né? E a pessoa gosta de falar pouco, gosta de falar muito. Odeio quem julga quem fala muito. Não é, Vini? Mas no restante, assim, é muito legal. Eu acho que a gente se complementa muito nas tarefas. Assim, a minha cabeça funciona muito de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô aqui num negócio, eu falo, mãe, você lembrou de fazer isso, né? Você entrou em contato com fulano. Então, a gente se complementa bastante, assim, nas funções, sabe? Eu acho muito linda a relação de vocês no trabalho. Até porque eu sei da vida... Falou um adendo aí no trabalho. Eu ia completar, né? Mas não deixou. Mas a piada não pode esperar. Porque eu sei da vida pessoal de vocês, que vocês convivem muito juntas, né? Vira e mexe, vocês estão juntas, almoçando no final de semana, vocês vão um pra casa do outro e tal. E isso é muito difícil, assim, já convive fim de semana, dia de semana, o dia todo praticamente, né? Não é qualquer relação que se sustenta. E a gente percebe, assim, a relação de vocês lado a lado ali na mesa de trabalho, o tanto que vocês são carinhosas uma com a outra, né? E comemoram tudo junto. Agora mesmo, antes de começar o podcast, eu vi Dani contando de uma venda, vocês duas comemorando. Ai, tinha que dar um jeito de botar aquele vídeo das duas, que é o vídeo mais lindo que tem. Eu sou um mega editor de vídeo. Entra. Que é Se a botar até cena... lá no Insight.
a cena das duas comemorando, né? Uma super venda no site que a gente estava esperando muito que acontecesse. E o Vini filmou com a câmera escondida, né? As duas comemorando, e nananã. Você vê que assim, não é uma coisa falciane, porque todo dia a gente vê essa relação. Se fosse falciane, ia ser muito difícil de manter, Sustentar, né? Sustentar. Né? A gente quer que dê certo, né? Assim, tudo que a gente faz. Então... O que eu ia comentar é que, assim, conhecendo depois mais vocês e a história de vocês, né? A gente viu que, assim como toda relação, tiveram muitas fases. Sim. E, pra mim, né, de fora, parece que esse trabalhar junto e esse ambiente que a gente tem aqui, ele veio justamente para dar um lacinho num ciclo que estava realmente mudando, porque tem toda a fase de você adolescente criando uma filha, aí depois já vai para uma fase onde você tem que virar adulta, né? Aí tem você tendo seus relacionamentos, você mudou para São Paulo, Bel ficou sozinha uma época que Bel teve depois a descoberta dela da adolescência e de relacionamentos que não eram muito legais, que não foram muito saudáveis para ela. E aí toda essa descoberta, pessoal, e aí esse convite vem justamente no momento onde a Bel tinha acabado, vocês estavam 1 ano, né, voltando a morar juntas, com a Bel planejando o casamento, ou seja, na hora que vocês estão com a cereja do bolo e que ficou tudo bom, que vocês se resolveram, ela encontrou o Didi, você tá com a Paulinha, tá tudo lindo, ela vai sair de casa e vocês vão parar de ter esse contato diário. E aqui, isso proporciona, viu? Pagou fogo onde? Mas justamente assim, concluindo, o que parece é que aqui trouxe para vocês a oportunidade de estar junto na melhor fase de vocês juntas. Sabe? É pelo menos a sensação, assim, sabe? Mas porque foi um momento que foi muito importante para mim, para descobrir várias questões pessoais que eu consegui desenvolver e que eu vi a Bel passar pela mesma coisa, né? De realmente também desenvolver coisas que ela precisava, de quebra de ciclos ruins também, né? Que eu acho que isso tudo contribuiu muito pra gente construir, terminar de construir ou fortalecer, eu não sei nem que palavra que eu vou usar, um relacionamento que parecia que faltava só uns encaixezinhos, assim, sabe? Tipo a pararesta mesmo, né? E é muito legal ver o quanto que depois que a Bel mudou aqui dentro, e eu falo mudou não só em relação a ela como pessoa, mas mudou do que ela entrou fazendo e agora faz. O quanto ela cresceu. O quanto ela cresceu, eu fico vendo isso é muito bonito de ver, sabe? Cresceu. E eu fico muito orgulhosa, porque eu vejo que ela tem uma linearidade de trabalho que é muito diferente da que eu tenho e que é muito diferente da que ela tinha antes e que era perceptível que ela não estava feliz. E hoje ela tem uma maturidade completamente diferente, sabe? Dá orgulho de ver, é muito legal. Muito legal. Muito legal. Vocês falaram o nome da Paulinha algumas vezes e eu, obviamente, quero falar da Paulinha. Dani namorou o pai de Bel, namorou outros homens, mas atualmente é casada com Paulinha. Se apaixonou pela Paulinha, já tem muitos anos que vocês estão casadas, 18 né, anos. 18 Juntas, anos. né? Juntas. Mas morando juntas desde 2014. Mas assim, o que eu ia dizer é que Bel praticamente foi criada pela Paulinha grande parte da vida, né? Foi. E aí, assim, falando um pouco mais do relacionamento mãe e filha na parte mais íntima, eu queria saber como que foi pra você contar pra Bel que você estava se relacionando com a mulher, depois que ela já tinha tido pai, padrasto e tal. Aí, de repente, porque ela era adolescente, Bel? Eu tinha 10 para 11 anos, 10 pra né? 11. Era criança ainda, né? Então, É. como é que foi pra contar pra Bel? E como que você recebeu isso? Assim, eu queria saber a reação das duas. Como é que foi essa questão? Porque eu acho importante a gente falar disso, porque não é uma questão tão comum, né? Não. De se falar por aí e tal. E já tem tantos anos. E eu sei que vocês têm uma convivência maravilhosa, né? Paulinha, Didi, todo mundo.
Então eu quero que vocês contem isso pra nossa audiência. Como é Você que tava foi? mais nervosa que eu, né? Na verdade. Pra falar. Muito, eu acho que vai ser mais fácil você contar do que eu contar, porque ela lembra com muito mais detalhes. É óbvio que é muito difícil você contar uma coisa dessa, assim. Pra uma criança. Pra uma criança, né? Só que eu não podia esconder isso dela, porque primeiro que eu não queria que ela se magoasse comigo, era a primeira questão, a mais importante de todas. Eu não queria que ela passasse por situações que, inclusive, ela sofresse preconceitos por causa do meu relacionamento. E porque não era justo com ela ficar escondendo uma coisa tão grande. E vale Né? lembrar que você também passou por todas essas Sim, descobertas. exato. Você tinha, né, namorado, teve um marido e se apaixonou por uma pessoa e teve que ter toda essa Sim. descoberta interna também, né? E que é um conflito, né? É um Sim. super conflito, assim. E contar pras pessoas, e pra família, e Exato. assumir, não sei Mas o quê. obviamente que a pessoa mais importante pra saber era a Bel. E é óbvio que eu acho que ela já... Não sei se ela desconfiava ou se ela achava uma coisa estranha, que a Paulinha sempre estava junto com a gente, umas coisas, uns programas que teoricamente não tinha nada a ver. Ela tá, quem que é essa pessoa? Ela Você tava... desconfiava, Bel? Eu, na verdade, eu tenho poucas lembranças, assim, sabe? Disso. Mas, era a Paulinha minha amiga, né? Aí Ai, que coisa idiota. minha amiga Paulinha tá indo. E aí, assim... Mas quando minha mãe me contou, e eu lembro realmente com muitos detalhes, ela me acordou de madrugada. Já primeira começou coisa. errado. Nossa, eu ia Me acordou de madrugada. Se eu tipo assim, acordar, ela no vai contar com alguém na escuro. Mega Sena, ela briga comigo. Nossa, e porque o som Tava pra ela é uma coisa escuro. muito sagrada, né? Pra mim também. Total. Ela me acordou de madrugada e aí ela rodeou muito. Acho que ela começou a falar da nossa relação. E aí ela falou, olha, eu tô me relacionando com a Paulinha. Eu falei, beleza. Deixa eu dormir. Aí ela Foi ficou quase assim, isso, foi tipo, Ela troféu ficou joinha. assim, você tá entendendo o que eu tô te falando? Eu falei, tô. Beleza, tá de boa. Ela, filha, você quer falar alguma coisa? Eu, não. Tipo assim, Só eu quero quero dormir dormir. mesmo. Eu falei, não, tudo bem, sabe? Mas eu acho que a preocupação dela era mais do que eu ia passar e eu Exato. passei Sim. algumas coisas com as Sim. pessoas do que entre a gente. Deixa eu fazer uma pergunta antes de falar disso que você passou, só por causa desse momento que ela contou. Com 10, 11 anos, você tinha já a clareza que existe relacionamento homem-mulher, homem com homem, mulher e mulher? Ou você tinha muito mais, era a pureza de que é amor, você tá feliz, tô nem aí com quem que é e tipo, não tinha, porque... Achei ótimo essa pergunta. Entendeu? Porque às vezes, assim, dependendo de certa idade, hoje você conhece um menino de 15 anos, ele entende todas as opções e fala, vai ser feliz. E se você vai pra muito novo, ela não tem essa clareza, porque ela nem pensou que só podia A com B, A com A, B com B. E há tantos anos atrás não era tão. Essas coisas não eram tão faladas Nossa, abertamente, exato. né? Então era mais essa pureza mesmo. Eu acho que era mais pela pureza mesmo, assim, de tipo, beleza, e não importa com quem que você vai tá estar. feliz, né? Você tá feliz e é isso aí. Confio em você. A preocupação era da minha mãe de explicar pra mim o que era. Tipo assim, é um casal de duas mulheres, né? Não vai ser eu e o seu padrasto, não vai ser eu e seu pai, vai ser eu e Paulinha. Eu falei, tá. Eu não tinha ainda esse pensamento. Eu acho que muitas vezes isso vem das pessoas, né? Assim, os adultos que colocam isso na cabeça, né, assim, das crianças. E aí a sociedade vem construindo isso de certo e errado. Né? Fazia bem, então tá certo. O certo é esse, fazer bem e ser feliz. E aí Mas você virou quando- e voltou a dormir. Eu acho que eu vou ter Voltou super a dormir. Não, Eu eu fiquei- queria ver a cara da Dani depois que você virou fotografia. Nossa, Assim, isso what? eu lembro. Eu acho que eu fiquei meio estatelada, assim, tipo, uns bons minutos Preparei pensando. vários discursos aqui. Puta que pariu. Será que eu deu traumatizei? certo? Não foi tão fácil. né? Exato. Mas, ô Bel, quando que você acha que você realmente caiu a ficha e que você começou a sofrer algum preconceito? Você acha que quando você começou a sofrer algum preconceito, não sei, eu quero que você conte na escolinha, não sei o quê, você acha que foi quando você caiu a ficha de verdade? Como que foi essa parte? Eu comecei a cair a ficha pela reação das pessoas quando eu contava. Tipo assim, as pessoas... A primeira vez, assim, que eu comecei a entender a situação, eu tinha uma grande amiga e
quando eu contei pra ela, né, que minha mãe tinha começado a namorar a Paulinha, a mãe dela não deixou ela ir na minha casa mais. E aí eu comecei a entender, tipo assim, qual era a visão das pessoas com isso. Aí eu acho que eu comecei a sentir, sabe? O que estava acontecendo. Mas pra mim nunca foi um problema, assim, sabe? E aí, às vezes, eu contava pras minhas amigas e, graças a Deus, né, além dessa minha amiga, e eu acho que o mundo dá muitas voltas, porque hoje ela é uma pessoa, assim, super aberta para as coisas da vida. Olha, pois é. Olha isso. Normalmente Ao contrário o que do a que a mãe gente dela tem, queria, né? Normalmente o que a gente tem muita proteção e Muito aversão medo, né? é porque toca a gente mais que o normal. Você pega muitas vezes os caras mais machões e que revidam com violência, tem a masculinidade frágil, é frágil. Exato. Na hora que se permite, tinha outra coisa ali. Exato. E aí, assim, graças a Deus, minhas amigas sempre foram muito receptivas também. Minha mãe Paulinha era amigona. Elas falavam que ia pra minha casa e ia fazer as baladas delas. Então era assim, era uma parceria, né? Era a entre casa gente. da farra. Era a casa da farra. Da pré Com responsabilidade, viu, gente? Por favor. Não quer fazer o filme, não. Pelo amor de Deus. Mas a preocupação que eu acho que as mães das minhas amigas tinham era sobre isso também. Do tipo, o que será que vai acontecer? O que a Bel vai passar? Sabe, assim? Ou então até, tipo, será que vai ser uma influência pra minha filha? Total. Né? Mas certeza. foi o que a Minha filha mãe querer ter da minha namorada. amiga achou Com que certeza. aconteceria. Ela achou que Achou a que gente ia pegava. começar a namorar também. Isso, gente. Nada a ver. A Bel herdou da Exato. mãe. Aí ela vai querer agarrar minha filha dentro de casa. Meu Deus. Né? Assim, que Vou ter que promíscuo. proteger. Nossa. E como é que foi pra você contar pra, sei lá, pro seu pai, pro padrasto, pessoas assim que eram muito próximas, né? E que uma hora iam saber. Pro meu pai foi bem difícil, assim, sabe? A preocupação dele foi além do que deveria ter sido, porque ele realmente achou que a relação aí com a minha mãe e com a Paulinha ia influenciar na minha vida. E era na época em que a gente não tinha um relacionamento muito bom, assim, entre eu e ele, sabe? Graças a Deus isso tá resolvido. Ele achava que ia influenciar a questão de sua escolha Da minha escolha sexual. Entendi. E eu acho também que um certo preconceito, assim, de achar que talvez eu não estaria num ambiente que fosse tão saudável. Achar que a vida é promíscua. Que a vida é promíscua. E que agora vai ter droga, vai ter muita gente tem essa mistura visão tudo. ainda, né? Muitas pessoas. E aí foi um pouco mais tenso, assim, sabe? A gente tinha um processo na justiça de pensão alimentícia, então era um ambiente Foi meio tenso, exato. Mas Foi, né? e hoje, olha só, mais uma roda que a vida deu, né, gente? O meu casamento, o Diogo, né, meu marido, ele me ensinou muito sobre família, assim. Minha família, ela sempre foi muito pequenininha, não tô falando que minha mãe não me ensinou sobre isso, mas eu tenho essa visão também. Sobre, assim, a gente manter sempre essa relação próxima, né, da gente valorizar esses papéis que a família, né, tem na nossa vida. E o Diogo é um cara muito família, assim. E aí, quando a gente tava pra casar, a minha mãe e o meu pai, eles não se relacionavam muito ainda, assim. E aí a Bebete, minha sogra, falou assim, Bel, eu vou casar e eu não conheço seu pai. Aí o Diogo falou assim, Bel, então nós vamos fazer um negócio lá na sua casa. Vai chamar minha mãe, o pai do Diogo já é falecido. Vai chamar minha mãe, vai chamar sua mãe, seu pai, a esposa dele, a Amanda. E nós vamos todo mundo junto. Poxa, estamos casando, né? A gente vai unir as duas famílias. E aí eles se reconciliaram ali naquele momento, meu pai e minha mãe, sabe? Gente, que lindo. Acho que eu não sabia dessa parte. Foi mesmo. Eles foi se reconciliaram ali, né, assim... Um almoço de noivado, né? Foi um almoço de noivado. E pra questão que você falou de casar, né? Pra apresentar pros namorados também sempre foi super tranquilo, sempre foi super de boa? Foi super, assim. Eu não tive muitos relacionamentos sérios, mas sempre foi super tranquilo. Mas você tinha medo na hora de falar? Ou pra você já era tão natural que você já falava? Ou era aquela coisa que você meio que se preparava pra falar com a pessoa? Engraçado, eu não tinha medo de falar por mim, mas eu sempre tive muito medo de expor minha mãe. Eu lembro que você me falou isso uma vez. De, tipo assim, de falar algo que ela talvez não gostaria, sabe? Assim, Ou que não é do jeito que ela falaria. Ou que não é do jeito que ela falaria, exato. Entendi. Mas sempre quando eu falei, assim, tranquilo, né? Mas é porque eu acredito que a gente tem uma vida muito
tranquila em relacionamento, em relação a isso, né? Sempre entre nós. E em relação a viver a vida também. A gente nunca ficou cheio de dedos para poder viver a vida. A gente sempre estava junto em todos os lugares, a gente sempre esteve presente de uma maneira muito respeitosa, né? Em qualquer lugar que a gente fosse. Então, eu acho que as pessoas viam a gente de uma maneira muito natural. Então, não tem porquê, sabe? Assim, a gente sempre se apresentou, tipo, essa é a Paulinha, essa é a minha esposa, essa é a Bel e etc. Então, e eu acho, assim, que respeito é pra todo mundo, sabe? Então, assim... E tem os dois lados, né? Tipo assim, tem gente que esconde e tem gente que quer esfregar na cara. E nenhum dos dois é algo natural da vida. Eu não saio por aí gritando, falando, essa aqui que é minha esposa. Não, é a Ana, minha esposa, eu apresento e tal, mas eu não tenho que passar uma pessoa pela rua, eu sou casado, viu? Tipo, e tem gente, e essa normalidade é o que faz ser como deveria ser. Leve, Normal. né? E eu lembro que seu casamento foi lindo, foi leve, e Dani entrou com Paulinha, e seu pai tava com a esposa dele, eu conheci e tal. Foi tudo muito natural, né? Tipo, o fluxo normal da vida. E foi muito foi emocionante, assim. E foi, falando em ciclos, né? Foi um momento importante de encerramento de ciclos, assim, de conclusão, sabe? Que ia se arrastando durante muito tempo. Foi muito importante. Não, eu lembro que foi muita coisa, né? Teve a questão profissional, aí teve vocês dois trabalhando junto, aí teve você saindo de casa, aí teve você e o Didi conquistando essa questão do casamento, da casa e mudando, aí tem a família se reconciliando. Eu lembro, e pra gente, né, tava um momento muito legal, porque tava todo mundo aqui junto, né, buscando autoconhecimento junto, buscando desenvolvimento pessoal junto, e a gente, nessas conexões assim, né, faz tudo ser mais fácil, né, porque a gente também tem uns momentos aqui de dúvida, que tem outros aspectos que a gente pode falar do profissional, que depois aqui dentro, nessa descoberta do autoconhecimento, aparecem outras coisas, né, de se encontrar, e coisas que poderiam, às vezes, numa empresa ser de muita dor, porque você se identifica que você não está na área certa, foi tudo muito leve, porque a gente tava todo mundo parecido ali na acho sintonia. Foi muito mais né? um alívio, sabia? Foi um alívio, quando você descobriu que você... De área profissional. Não, é isso que eu quero. Eu quero essa parte aqui, que foi quase um peso das costas, né? De tirar, quando você, né, fez a transição de cargo, digamos assim. E foi mais uma pergunta daquelas que ficava fazendo na cabeça, porque eu ficava assim, pô, será que a Bel gostaria de ir pra tal? E a Bel, às vezes, eu não tô tão feliz aqui nessa... E aquela coisa, se a gente sentar e conversar... Se a gente sentar e conversar, resolve tudo. Todo mundo fica criando uns negócios na cabeça. Ô, gente, eu vou fazer uma pausa, só porque vocês devem estar achando a coisa mais linda esse papo. Tá muito maravilhoso. E eu quero pedir que você comente aí. Você já viu alguma relação dessa? Encaminha pra quem você conhece e pode se inspirar na relação de Bel e Dani, porque a gente tá aqui amando. Vamos fazer Até porque nós temos horário, né? Qualquer coisa a gente faz mais episódios. O que foi mais traumático? Trabalhar perto de mim ou participar do podcast? E a Bel estava Em qual sua mãe te enganou mais? Antes da gente fazer a nossa brincadeira aqui pra gente encerrar, eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que a gente tem que... Eu não posso ir embora sem fazer essa pergunta. Qual é o chefe mais legal? Não. Claro que sou eu. O que é mais difícil de trabalhar como mãe e filha? Com mãe e filha, né? O que é mais difícil trabalhar junto com a sua mãe, Bel? Eu acho que é o que eu falei, assim, de ter essa maturidade, esse entendimento de que quando nós estamos nesse ambiente de trabalho, nós somos colegas, amigas, mãe, filha, mas nós somos colegas de trabalho. Então, assim, não misturar, deixar às vezes a minha vontade de falar, não vou fazer, ou então, sabe? Não enche o saco. Não, assim, não acontece muito. Não. Mas eu acho que é isso, assim, de entender que existe uma relação profissional e a gente tá aqui para somar. É um limite, sabe? né? Tem um limite. É como se fosse um limite. Exato. Acho que essa é a parte mais difícil, mas que é fácil também, né? A gente sabe fazer muito bem. E qual que é a parte mais fácil? Deixa eu comentar sobre uma parte difícil que eu já observei, que eu acho que eu também teria essa dificuldade, é porque, assim, normalmente, né, quando o Bel trabalhava em um lugar separado do seu, você não tinha o prazer de comemorar as pequenas alegrias do dia a dia ao lado dela.
Mas você também não tinha, talvez, a dor de ver pequenas angústias. E deve ser muito difícil, e eu vi isso em alguns momentos, que é tipo assim, principalmente quando a Bel não estava no lugar que ela tinha que estar, que você olhava e falava o seguinte, caramba, velho, ela tá com dor, ela não tá conseguindo e eu não consigo ajudar. E que talvez ela ia chegar em casa e ela ia te falar, como é que foi seu dia? Ah, foi ok e tal. E você não ia estar vendo isso ao vivo ali. E eu vi que isso te trouxe angústia durante muito tempo. Muito né? mesmo. Porque você queria, como mãe e também como chefe, e também como pessoa da equipe, fazer aquilo funcionar, só que não estava no seu controle, assim, né? Mas eu acho que isso é um desafio também. E eu tento, às vezes, assim, fazer com que minha mãe fique mais ligadona, porque ela tem vontade de me abraçar nas minhas dificuldades profissionais. Só que eu tô aqui no meu trabalho. E eu tenho que passar por isso, eu tenho que conseguir fazer um negócio sozinha. Até porque se fosse em outro trabalho, Em outro eu faria do né? mesmo jeito, né? Então, assim, por isso que eu tento muitas vezes desligar essa parte, pra também ela não querer ficar abraçando as coisas que eu tô não fazendo, esquecer sabe? dela, né? Exato. Porque é mãe isso. é assim. Porque uma coisa é ela te dar um abraço, É. outra coisa é ela se sacrificar pro seu bem, Exato. porque mãe é mãe. E eu sei que ela faz isso, se deixar. E eu falo, mãe, não precisa fazer isso que eu vou fazer, entendeu? Sai não vazado. precisa. É bem Sabe? isso mesmo. Mas voltando, e qual que é a parte fácil de trabalhar com a mãe? A gente se entende muito, né? Nas tarefas, a gente se soma. Eu acho que a gente... E, obviamente, o privilégio de ver ela, né? De ver o tanto que ela cresceu, o tanto que ela amadureceu, o tanto que ela tá livre hoje, né? Assim... e ver toda essa transformação, sabe? Ai, tava demorando vocês Eu tava achando até estranho. Eu acho muito bonito, porque assim, muitas vezes vocês chegam e eu já tô ali na sala, né? E aí a Dani chega, aí depois você chega. É muito bonito esse carinho, assim. Porque eu acho que não é todo mundo que gostaria de ter isso todos os dias. E achar too much, é muito da personalidade de cada um. Mas pra vocês é tipo assim, a Bel chega pra trabalhar e tipo, momento Hello Kitty. Né? Mas é meio poodle, assim. Bastante tudo. Seria meio o quê? Poodle. Meio poodle. E eu funciono, gente, a partir de um certo horário, mais pro horário do almoço, assim. Eu não sou uma pessoa muito cativante na parte da manhã. E minha mãe é muito poodle. E aí eu falo assim, ai... Mas não te incomoda. Não me incomoda. E alegra ela, e tipo assim, eu fico só escutando. Eu vou adotar pra minha vida, é muito puro. Você vai adotar também, não vai? Eu sei. Só que eu acho isso muito legal, porque assim, é muito privilégio. É mesmo. São pouquíssimos. Tipo, eu e a Ana ainda temos rotinas mais diferentes do que vocês, por exemplo, sabe? Então, assim, às vezes a Ana a gente vai se encontrar já perto do horário do almoço. Essa questão de você poder começar o dia com essa conexão, você sair do trabalho. Às vezes as coisas não estão fáceis aqui. A gente vive num mundo mágico, mas não é tudo que pós-gente Tão fácil, né? E tem vezes que você saber que você vai chegar, que sua filha vai estar lá, que você vai poder dar um beijo nela, e que sua mãe vai estar lá, e que vocês vão poder fazer um momento juntos. Cara, É um privilégio mesmo. é muito Eu me massa. sinto muito privilegiada. É muito massa. Dani Creide, o que é mais difícil de trabalhar com a filha? Eu fiquei pensando na hora que você perguntou pra ela o que era mais difícil dela trabalhar com a mãe, que obviamente ia vir o oposto, né? Claro. Mas eu acho que é um pouco do que o Vini falou, assim, é ver, porque, óbvio, nós somos colegas de trabalho, mas eu não vou deixar de ser mãe dela porque eu trabalho com ela. Então eu sempre vou ser mãe da Bel. É realmente ver muitas vezes algumas dificuldades que ela vai passar e que ela tem, ou que alguns problemas que ela vai viver, e não conseguir fazer, porque a mãe tem aquela coisa, né? Se o filho tá com dor, você quer tirar a dor com a mão. Só que eu não posso fazer isso, né? A responsabilidade é dela. E eu não consigo sanar todas as dores do mundo e nem todas as dores que ela tem. Mas... e às vezes também são coisas que eu não entendo. Então, que são coisas que ela pode até estar passando dificuldade, que eu posso até querer ajudar, mas que eu não vou saber. Então, eu acredito que seja isso, assim, realmente querer fazer alguma coisa por ela ou para ela que eu não posso,
por vários motivos. Porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu não sei. E a parte mais fácil? A parte mais fácil... Ser o poodle. Ser um poodle. Você sabe que é isso mesmo? Você sabe por quê? Porque realmente é muito bom, assim. A gente conversa muito livre mesmo, né? A linguagem, né, que a gente tem é uma linguagem muito próxima. Ela me zoa, eu posso zoar ela. Essa parte é muito boa, gente, Bullying é muito sabe? divertido. Bullying de mãe e filha, E né? elas fazem bullying uma com as outras, assim, várias vezes por dia. Elas fazem muita maldade comigo, gente. Eu queria aproveitar e fazer um pedido de ajuda. Não é Olha sobre só, você o podcast. Eu sou maltratado aqui. Vamos, Só que olha, não, né? É. É muito bullying que Tem eu faço provas todos cabais os na dias. internet. Coitada da criança. É. Só Mas eu me preciso ter acesso divirto às câmeras. também. Vamos partindo pro final? Eu queria Tem mais, horário. mas É. temos um horário. Eu tô vendo o bombeiro já preparando pra entrar ali. Mas a gente tá Deus. fingindo que não tá vendo. É, Porque não isso, eu marcou a hora e tô a gente tá no ignorando. nosso podcast. Isso. Sejam muito bem-vindas ao nosso quadro Dedo Duro. Exatamente. E aí, eu não sei se vocês já viram aqui em outros episódios, né? A gente vai fazer algumas perguntas e vocês vão levantar pra câmera a plaquinha. Quem é mais não sei o quê? Aí você vai levantar se é eu, se é você ou se é ela. Tá. Você já conhece, Tá bom. tá? Então, Então, é sinceridade, trabalhamos com Aí sinceridade. só levanta tá? de uma altura que dá pra ver. Aí, ó, deu pra ver maravilhoso. Isso. Perfeito. É, Isso seu aí. Não rosto- precisa tampar seu rosto, vou baixar um seu pouquinho. rosto e a plaquinha. Baixa um Aí. pouquinho, Dani. Assim, ó, quanto vai. Isso. Aí tá ótimo. Eu sei meu vai baixar. Pronto. Então, Vamos lá. começa aí, meu amor. Essa pergunta assim me dói. Eita. Nossa senhora. Tô até Gente. coçando. Porque essa Ó. seria ele. né? Já, ó, vocês Quem- conhecem. Deixa eu botar isso. Tá me dando CC. Ela mesma conta. Eu amo. Toda vez que a Bel fica nervosa com alguma coisa, ela fala, gente, tá me dando CC. Eu amo. Quem é a mais bagunceira? Olha, temos sinergia. Tá trabalhando Eu com sou meio sinceridade. sistemática, gente. É, a Bel é super sistema, é mega sistema. Nossa, deve me ver. Mas essa até eu sabia. É. Eu já percebi que ela é mais... Quem é mais briguenta? Sério? Aham. Olha só. Nossa, eu também me chocou. Essa Eu só me tá com a chocou filme meio um queimada aqui. Porque Sério? Não é o poodle? Mas o Não, poodle mas é a- bravo, tem hora gente. que É, o muito. poodle é feroz. Ele gosta, tem hora, Total. né, Rosa E é mesmo. assim, 880. Tipo Ah. assim, ferrarão, ou é sabe? poodle ou é pitbull, né? É. Isso, exato. Quem cozinha melhor? Nossa! Por favor. Sério, velho? Nossa, gente. É Eu tenso. lembro até hoje, tem uma vez que minha mãe tentou fazer uma canjiquinha pra mim. Ela botou tanta canjiquinha dentro da panela de pressão que o trem ficou cinza, ficou uma papa. Era difícil. Foi a canjiquinha mais verdade, tanto que é traumatizante da Paulinha que vida. cozinha na sua Graças casa, a Deus, né? bom Deus Lembrei. do universo. Aí. Essa talvez a gente saiba, né? Por causa do poodle. Quem é mais carinhosa? O poodle, né, gente? É, o poodle. Agora também essa vai ficar fácil. Eu nem recomendo nem baixar as plaquinhas. Quem é mais chorona? Nossa, a Dani Cleide é Total. muito chorona, né? Eu sou Muito. muito Ela é emocional, chorona. muito emotiva. Ela é como é que o povo fala? Em vez de falar apaixonada? Tá emocionada. É emocionada, emocionada, é. emocionada muito demais. Eu sou super É. emocionada. Quem é mais teimosa? Gente, vocês não erraram nenhuma. Maravilhosas, maravilhosas. E a última? E a última, quem é mais orgulhosa? Eita, Giovana. Tiveram difícil. dividir o peso, olha elas. Olha ela. Fofas. Nossa. Não, eu sou muito orgulhosa da filha que eu criei. Muito. Não, orgulhosa aqui não é Não. positivo, não. É É isso, orgulhosa não? de orgulhosa de. Nossa, sou eu. Orgulhosiane. Sou eu. Que não dá o braço a torcer. Ah, sou eu. Mas aí a Bel falou Eu que tenho ela uma também. dificuldade muita. Ah, eu sou também, Isso bastante. é difícil. É muito difícil. Foi uma coisa meio herdada aí, né? Pelo Foi, visto. tem uma herancinha. Foi assim, ó. Ai, eu amei. Ó, Ô, gente, foi Berenice. legal. podemos fazer mais isso? Podemos fazer mais isso? Rio Nem Grande. deu CC. né? Nem deu CC, fala. Nem deu CC. Só um pouquinho. Gostaram? Eu amei. Eu amei Muito demais. Gente, a Gostei. relação de vocês é muito linda. A gente precisava contar isso pro mundo, entendeu? Por isso eu queria tanto que vocês vieram. Foi bom. E quem assistir isso aqui, vai lá, acha ela, vou botar aqui na descrição o direct, manda direct perguntando se é verdade, que elas gostam de trabalhar com a gente. É. Tenta descobrir umas coisas lá. Um cliente oculto. Vê se ela fala algumas coisas pelas costas, entendeu? Olha,
Se você não nos conhece ainda, sigam lá no @para2serem1 e também a nossa marca de joias, @anatomiadesign_joias e o nosso Mundo Mágico, que agora tem o Instagram, @nomundomágico. Vai ser um prazer te ver em outros episódios aqui. Essa nossa segunda temporada tá só começando, né, meu amor? Sim, muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Obrigada. Vocês já devem estar vendo bastante da nossa equipe que tem aparecido cada vez mais nas nossas redes sociais. São atrizes também, São super modelos, atrizes. fotógrafos, A tudo, gente tem faz tudo de aqui. tudo. A Globo não mostra. É. A gente tem Gente, amei. severinos. Amei. É, Eu sabia amei que ia ser demais maravilhoso. também. Foi legal, Eu foi amei bom. demais. A gente- Obrigada pela oportunidade. A gente faz isso toda tarde. Participar. É, só não é Agora tá só filmado, né? filmando, né? Exato. E eu deixo vocês falar aqui. Lá, porque às vezes lá dentro, quando eu vou falar sobre É mesmo, né? Acho que a gente podia gravar mais cedo pra gente conseguir eu falar. faço câmera lá dentro. Alguém deve ficar calado pra vocês falarem. Ai, Mas é isso, meu povo. Ó, um beijo então, e até o próximo episódio. Obrigada.